Olá, gente querida, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 16 de outubro. No Evangelho, Jesus faz duras críticas aos religiosos do seu tempo, críticas que chegam até nós nesse nosso tempo. Jesus fala que uma religião agradável a Deus não é aquela que busca o dinheiro, o poder, as normas, os dogmas, mas, acima de tudo, aquela que pratica a caridade, o amor e a justiça. Ouçamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã e da ruda e de outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda, mas não praticais o amor e a justiça. Jesus falou de dízimo. No Antigo Testamento, o dízimo era a 10ª parte que o povo deveria devolver para a religião. A 10ª parte, ou 10%. Isso era do óleo, do trigo, do vinho e do rebanho. E qual a finalidade do dízimo? Era para a manutenção dos sacerdotes no templo, ou seja, um cunho religioso, e também era para ajudar os pobres e necessitados daquele tempo, ou seja, uma finalidade caritativa. E o povo, desde o tempo do deserto, quando peregrinava naquele êxodo, já tinha a prática da devolução do dízimo. No tempo de Jesus, os fariseus, eles alargaram o dízimo para os mínimos detalhes de coisas desnecessárias. E eles pagavam o dízimo ou devolviam o dízimo para a religião, porque desse modo eles forçavam o povo também a devolver, e assim eles, os fariseus, de um certo modo eram beneficiados. Então começaram a pagar o dízimo até mesmo de uma pequena erva que eles plantavam no quintal, como a arruda e a hortelã. E Jesus não critica a devolução do dízimo, mas o que ele critica é uma prática religiosa desassociada de caridade e de justiça. Porque o mais importante para Deus é um coração humano, generoso, capaz de agradecer a Deus e, olhando para o seu próximo, providenciando aquilo que ele necessita. Depois Jesus diz: Ai de vós, fariseus, que gostais dos lugares de honra, os primeiros lugares nas sinagogas e de serem cumprimentados nas praças. Implicitamente aqui, Jesus faz uma diferença entre uma conduta farisaica e uma conduta verdadeiramente cristã. Se uma pessoa na comunidade, ela serve,
porque quer aparecer, porque quer ter o poder, porque quer mandar, então é uma conduta farisaica. Por outro lado, o irmão ou a irmã que está na comunidade servindo, porque se preocupa com a comunidade, com os irmãos e, antes de tudo, com o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, então essa é uma conduta cristã profunda. É importante nós verificarmos onde nós estamos para fazermos a vontade de Jesus Cristo. Quem quiser ser o primeiro, que seja o servo de todos. Portanto, o serviço do amor e não do aparecimento. As críticas de Jesus também foram para os mestres da lei. Ai de vós, mestres da lei, que colocais sobre os homens fardos insuportáveis, e vós mesmos não carregais com um só dedo. Aqueles mestres da lei apresentavam para o povo tantas regras e dogmas que o povo deveria viver, que eles mesmos não praticavam. E isso também ainda continua neste tempo. Os homens de religião tão moralistas, que não sentem o sofrimento do povo e fazem toda a prática moralista exatamente porque falta um pouco de empatia. É muita preocupação com a regra, com a norma e não com o ser humano. E Jesus tinha em primeiro lugar o ser humano. Certa vez uma mulher, ela procurou um líder religioso para relatar-lhe que ela iria se separar do seu marido, porque ela sofria muito, era uma relação agressiva, tóxica, ruim. Então, aquele líder religioso disse para ela que ela não poderia fazer, em hipótese alguma, aquela coisa, porque seria pecado, estaria rompendo com o sacramento. E a mulher disse àquele líder: então venha e fique comigo um dia ou 2 dias em casa. Passe por aquilo que eu estou passando. O líder religioso não respondeu nada para a mulher. Nem que ela deveria separar, nem que ela não deveria separar. Porque ele entendeu que faltava sensibilidade no seu coração. Santo Agostinho, certa vez, falando aos pregadores do seu tempo, ele disse: por que vocês gostam tanto de falar e não escutam o povo? Repito, é o nosso problema. A falta de empatia é porque colocamos cargas sobre os outros que nós não carregamos. Todo moralismo, toda busca de consertar o mundo e as pessoas parte exatamente de um princípio, que é a ausência de empatia ou do Evangelho de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, é uma palavra dura, mas é importante para nós, porque nos ajuda no crescimento do seguimento em Jesus Cristo. Te desejo uma excelente jornada com a justiça e com a caridade no teu coração. Um forte abraço, salve Maria Imaculada.